Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. O livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Quem tem Bíblia, presta atenção na leitura, amém? Todos acharam? Então vamos ler. Diz assim, Isaías 9,6: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Poder assentar. Vamos ler lá no Evangelho de Lucas. O Lucas capítulo 1, verso 30, né? O Lucas é o médico amado do Senhor. Lucas 1, 30, diz assim: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém? Veja bem. Nós hoje, esta semana, estamos encerrando esta campanha. Aleluia, Jesus. No mês que vem agora nós vamos iniciar uma nova campanha. Quando nós olhamos a Bíblia falando com Lucas, tanto aqui no Lucas como no profeta Isaías, que o reino dele não terá fim. Bom, nós vemos que nós levamos a semana passada nosso irmão William, né? Para dar um testemunho. Ele falou: mas o que o senhor quer que eu fale? Eu falei: não, fala o que você sentiu no coração. Aleluia a Deus, né? Mas foi maravilhoso. E eu vi o Espírito Santo conduzir ele contando testemunho. Só o Espírito Santo vai conduzir aquela forma. Aleluia a Deus, né? Todos gostaram. E a irmã Simone, mas eu chorei demais, porque parecia que estava falando da minha vida. Mas por que Deus colocou para nós fazermos isso? Porque precisamos mostrar que Deus opera. Então, nós falamos no próximo, vai ser o pastor Dino. O nosso irmão William vai contar também. Nós vamos, não importa se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é operador, até que eles não têm testemunho grandão, firme, bonito, nós vamos levar. Porque o testemunho ele fala muito alto. Aleluia, Jesus. Nós pregamos, Deus ele opera, ele faz, não é que ele fez, ele não muda. Ele é ontem, é hoje e eternamente.
realmente a sua palavra, ela nunca mudará, ela não vai passar, ela vai permanecer, é para sempre. Aleluia a Deus. Veja bem, aí o testemunho ele cria esperança nas pessoas. E nós vemos que Deus, aleluia, mandou seu filho Jesus, porque era necessário reverter uma situação, mudar uma situação, onde o primeiro Adão entregou toda a autoridade que Deus tinha dado para Lucifer. Era necessário que o Cristo viesse tomar de volta, e era necessário que Jesus ele nascesse, não de uma relação sexual de homem e mulher, porque todos nós que nascemos debaixo do pecado de Adão, do sangue do pecado de Adão. Para alguém expiar o pecado, tem que ser livre. Não pode ter o compromisso com o pecado. Quando nós olhamos a nossa história, a história do Brasil, quantos quilombos tem? O mais famoso foi o de Palmares. Mas por quê? Porque esses homens tentavam se libertar, mas eles eram escravos. Escravo não pode libertar escravo. E o que acontece? Quem que libertou o Brasil da escravidão? A princesa Isabel. Mas por quê? Porque a princesa Isabel era livre, ela não era escrava, então ela pôde libertar os escravos da escravidão. Então nenhum homem poderia libertar. Quando nós olhamos lá para trás, Deus usou vários homens, ele tentou com vários homens alcançar a humanidade. Quando o Moisés é chamado de um libertador, não o libertador. O libertador é Jesus. Aleluia a Deus. A mulher teve muitos filhos, filhas, né? Nós entendemos quando Deus fala a semente da mulher, é porque o nascimento já não ia ser de relação sexual de homem e mulher, porque quem tem a semente é o homem. A mulher vem por baixo. Mas por que ele falou dessa forma? Ele falou dessa forma para mostrar que o nascimento de Jesus ia ser diferente. E quando ele fala para a serpente, ele fala todo dia, vai ter inimizade entre você e o descendente da mulher. Ele estava especificando, era o Cristo, o descendente é o Cristo. Aleluia, veja bem. Nós vemos que muita gente tem brincado com Deus. Esse é o problema. No carnaval, o diabo arrastando Jesus. É pagar caro. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. E vem colheita. Como Deus, na cabana, ele fala assim: eu não preciso. Como é que ele falou? Punir ninguém. Porque o próprio pecado é que pune. A lei da semeadura, o homem planta e ele vai colher. E veja bem o que acontece. Jesus, ele veio para fazer um sacrifício. Não que alguém tinha autoridade sobre ele, como ele respondeu, presta atenção. Ele respondeu com um rei muito poderoso, né? O Pôncio Pilato. Você sabe, você não vai falar nada, você sabe que presta atenção, eu tenho o poder para te soltar e te matar. A resposta, meu irmão, foi aquela luva de pelúcia vai te dar um tombo. Nenhum poder você tem sobre mim se lá do alto não fosse te dado. E quando a mulher dele entra falando, não entra em questão de ser justo por causa dele, a noite inteira eu sofri. Aí o Pilato queria de toda maneira soltar Jesus.
Uma é que a palavra tem que cumprir, uma é que ele veio para fazer o sacrifício e tinha que fazer. Aleluia, Jesus. E aí apertaram o Pilato, o próprio Israel aperta o Pilato. Ele não teve saída, ele fala: eu lavo as minhas mãos, porque esse homem é inocente, esse homem é justo. Aleluia, Deus. É, Senhor. Veja bem, quando nós percebemos, eu vou falar de um filme, a Nárnia, né? É de criança, não sei se é até 14 anos mais ou menos, é que vai para Nárnia. Mas lá no reino de Nárnia, estava sendo dominado pela rainha do gelo, e virou tudo gelo. E aquelas crianças, foi a primeira, eu não lembro se foi a primeira vez que ele entrou, se foi a segunda. E aí, a rainha queria matá-lo, e pegou um deles para ela, para poder vencer. Mas tinha um leão, presta atenção na história, o leão. É, Deus. E a menina foi pedir ajuda para o leão. Agora é que vem o X da questão. Aleluia, O Senhor. leão, ele deixa a rainha de gelo sacrificar ele deixa. E a rainha sacrifica ele, a rainha mata ele. Mas quando a rainha partiu para a vitória, presta atenção. Quando ela partiu para a vitória, quando ela ia conquistar todo o reino de Nárnia, o leão ressurge. E ela fala: mas eu sacrifiquei você, eu matei. Você não leu direito. Quando alguém é sacrificado por livre e espontânea vontade, ele retorna com a vitória. Foi travada a maior batalha, mas o leão venceu e o reino de Nárnia ficou livre. Aleluia, Deus. É essa. O leão deixou, Jesus, ele deixou que sacrificassem ele. Quando o Pilato pergunta: você é rei? Para isso eu nasci, e para isso é que eu vim a este mundo. Aleluia, Senhor. É, Deus. E Jesus fala: só que o meu reino não é deste mundo. Porque se ele fosse deste mundo, os meus pelejariam por mim, mas ele não é deste mundo. E Jesus deixou. Por que ele deixou? Porque quando veio prender ele, Jesus ele sempre demonstrou um grande amor. O problema é que os homens querem olhar para Jesus Deus, e muitos falavam que Jesus era Deus aqui. Não, meu irmão. Eu fui o que desbravei, que preguei, que falei. Jesus aquele foi homem. Ele esvaziou da divindade dele. É como pegar um copo cheio, esvaziar. A água era Deus, ficou só um copo vazio. Como ele aniquilou, é exterminar, é acabar. Ele acabou com a divindade dele e se tornou homem. Porque era necessário que um homem obedecesse a Deus e fizesse o sacrifício. E quando eles vêm prender ele, olha o gesto de amor. O Judas fala: aquele que dá um beijo no rosto, esse é o Cristo, prenderam. Quando o Judas dá o beijo da traição, Jesus responde: amigo, por que você fizeste isso? E aí ele pergunta para os homens, presta atenção, os homens estavam cheios de água. Eu vou voltar lá atrás, eu vou lembrar do Egito. Você sabe aquela ciência oculta lá? Aquilo lá é ciência, meu. Está acima de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria. Eles tinham capacidade de criar as coisas, criar como eles vêm criando até chegar no pó. Eles não tinham mais conhecimento.
e ali parou e disse para o faraó: isso é o dedo de Deus. Aleluia, Senhor. Mas aqueles estão tudo preso lá no Vaticano, os aerógrafos que eram do Egito. Eram os magos, não é que eles faziam magia, o conhecimento, na ciência. Mas Deus, quando o faraó quis escravizar Israel, presta atenção, o faraó quis escravizar Israel, mandou que as parteiras matassem todos os meninos homens que nascessem e deixasse só mulher, porque aquele faraó ele não conhecia o José. E ele, com medo de que algum dia o reino viesse contra o Egito, o Israel levantasse em favor do outro reino para sair livre. Deus não precisa de ajuda humana. A mensagem hoje é forte. Deus não precisa de ajuda humana. Ele não precisa das armas que os homens fabricam. Aleluia, Senhor. Sem arma, sem ajuda de nenhuma nação, o Israel estava escravo na maior potência do mundo, a ciência mais avançada, a tecnologia mais avançada, e sem uma arma, o Israel era escravo, e Deus levanta um libertador, aleluia, e Deus dá poder para Moisés, e de encontro o faraó, e com mão forte, mão estendida, Deus tira o Israel de dentro do Egito. Aleluia, Deus. Sem nenhuma arma, ele derrota o Egito, ele deixa o Egito estragado, ele deixa o Egito sem condição e tira o seu povo. Amém, Deus. Sim, Pai. Jesus não tinha nenhuma arma, não precisava de arma, os homens veio. Os homens veio com pau, os homens veio com foice, facão, tudo quanto é arma que existia. E os exércitos de Roma veio com lança, veio com espada, veio com flecha, arco, prendeu Cristo. Estava lá, e ele pega, ergue a sua voz e pergunta para aqueles homens: a quem buscai? E eles respondem: a Jesus o Nazareno. Eu falei para tu prestar atenção nessas Bíblias malucas, principalmente essa nova linguagem. Aí ela lá fala que ele falou: eu sou. Falou: sou eu. Isso, falou: sou eu. Não, ele não falou: sou eu. Quando Moisés pergunta, quando eu chegar lá para Israel, para os teus filhos, e eles me perguntar o teu nome, o que eu direi? Você diga para eles que o eu sou me enviou a vós. O eu sou. E o que é que o Cristo fala? Não sou eu. Ele não fala sou eu, ele fala eu sou. Olha o poder, meu irmão. Que autoridade. Caiu tudo por terra, não ficou um em pé. Não era o Lucifer que tinha poder sobre ele, não era pecado, não era morte, não era doença, não era Roma, não era o Israel, não era ninguém. Os homens da lei, ele disse: eu estou dando a mim, eu estou dando a minha vida em resgate da voz, mas depois eu vou tomar ela de volta para mim. Presta bem atenção. Ele deu e tomou a vida dele de volta. Ele deixou sacrificar. Mas só que ele saiu com sorte. Não é como o pessoal pensa assim, que ele era derrotado. Ele ficou fazendo feira no carnaval, arrastando ele. Não.
O diabo jamais pôde com Jesus de Nazaré. Eu vou falar outra coisa, como um homem, o diabo chegou até Jesus de Nazaré, ele dobrou o joelho, ele pôs mão posta, ele falou: Jesus, o que eu tenho contigo? Eu bem sei que tu és o Santo de Deus, vieste me atormentar antes do tempo. Está entendendo? Ele é vitorioso. E outra coisa, eu sei, eu vou pregar o conhecimento que eu tenho, eu vou pregar tudo que eu aprendi. Não é mais o Pai que está reinando, o Pai reinou no Velho Testamento. Aleluia, Jesus. E quando Jesus fala que o Pai era maior do que ele, até os anjos eram maiores do que Jesus, porque Jesus tornou homem. Aleluia. E aí, tinha que orar para o Pai. E ainda ele fala: tem dia que vocês vão orar para o Pai, eu não preciso nem mais interceder, porque o Pai vai reconhecer que vocês é dele e ele vai responder. Amém. Mas quando eu oro, tem uma coisa que eu não vou orar para o Pai, não é o Pai que faz, é o Espírito Santo. Tem oração que eu tenho que orar, é para o Espírito de Deus. Aleluia, Senhor. É o Espírito de Deus que é o Deus de ação, é o Espírito de Deus que é o Deus do sopro, o Deus que traz o Espírito. Porque é que o anjo manda o profeta chamar: venha vento dos quatro cantos. Ele disse: chama os espíritos para os ossos secos. Aleluia, Deus. É, Senhor. O Espírito Santo é o Deus de ação. Aleluia. Mas o Deus que é a palavra viva é o Senhor, é Jesus Cristo. Ele é a palavra, quando esse é o verbo. E tem gente que acha que ele não era Deus. A Bíblia diz: no princípio era o verbo. No original fala a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia, Senhor. E ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia, Senhor. Sim, Deus. É, Pai. Eu fui chamado para mostrar o poder de Jesus para o mundo. E outra coisa, lá no céu, o nome de Jesus está acima de todo nome, até do nome do Pai. Mas por quê? Porque ele venceu. Foi ele que arriscou tudo por nós. Foi ele que deixou de ser Deus, sair de adoração, vir aqui embaixo, da útero de uma mulher, nascer, sofrer, trabalhar, carpinteiro, e viver aqui como homem, e aprender, obedecer, porque até então, como Deus, ele era perfeito, mas agora o homem é cheio de defeitos e qualidades, e o homem precisa aprender a obedecer a Deus. E ele aprendeu a obedecer de tal forma que depois de um homem ele se torna escravo. Porque ele tornou escravo? Porque até agora ninguém tenha conseguido obedecer o pai. E o escravo, quando o senhor dele falava para ele, ele não ousava erguer os olhos para o senhor, de cabeça baixa. E foi assim que ele venceu. Por isso ele falou: os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. O Lucifer se exaltou, foi humilhado. O Filho de Deus se humilhou a si mesmo e foi descendo, até descer dentro do inferno. É Deus. Santo, santo, Senhor Jesus. Mas Deus exaltou ele. Aleluia! Glória a Jesus. Sim, Deus. É, Senhor, todo poderoso. Jesus vai voltar. Aqui nesse país nunca vai ser implantado o comunismo, porque aqui está o Senhor.
capitão, com 50 soldados atrás dele, e ele lá em cima, no ponto do monte, e ele grita: homem de Deus, desça depressa, que o rei quer falar contigo. Se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu, consome a ti e os teus 50. Ele estava com armas na mão, mas morreu todos. E o outro capitão veio com a mesma soberbecia. Tem gente que não sabe ser humilde. Ele acha que a posição dele é alguma coisa, mas a autoridade no universo se chama Deus. Mandou 50 capitão, foi com a mesma arrogância, desceu o fogo e queimou. Agora, quando o líder, ele teme a Deus, como o líder é voltado para Deus, ele não pensa só dele, ele pensa naquele que está sob o seu comando. E aquele capitão, ele não olhou para o posto dele, ele não olhou para a posição, ele não olhou para a autoridade que ele tinha. Ele chega no pé do monte, ele dobra o joelho diante do profeta e lhe disse: homem de Deus, eu peço que seja preciosa a tua vista, a minha vida e desses 50 teus servos. Aleluia, Deus. Aí uma coisa muda. Quando é que a porta abre, o Lucifer vem com arrogância, com soberbecia, se exaltando, foi derrubado. A porta foi fechada para ele. Para ele não tem mais salvação. Ele é o Deus das trevas, o Deus desse século. Mas vem um Deus, se torna homem, humilhando a si próprio, aleluia. E esse homem é exaltado e se torna novamente Deus. É quem servou. Aí está a diferença. Aquele capitão de joelho, o Espírito Santo fala para o profeta Elias: não tema, pode descer e ir com ele. Ali o rei Ezequiel morreu por causa de adorar Baal e não adorar o Senhor. Outro profeta estava lá Dotã, e como a Síria prendeu uma menina e levou cativa, e ela ficou na casa de Naamã, tornou serva de Naamã, trabalhava ali com a mulher do Naamã, e o Naamã tinha lepra, e lepra não tem cura. E aí vem ele gastar dinheiro, correndo atrás da ciência. Aquela menina, por isso que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho e ela jamais desviará dele. Mesmo quando ela tornar velha, ela não vai desviar. Aleluia, ela tem Deus. princípio. Amém, Jesus. E aquela menina fala para a senhora dela: oxalá, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, diante do profeta, ele seria curado. E ele entra com uma tropa lá dentro, e ele foi curado. A diferença. Aí Israel se em guerra. Eu estou mostrando a diferença, presta atenção, a diferença. O Naamã foi curado. E ainda falou: vou levar a terra daqui para fazer um altar para o meu Deus, porque de hoje em diante eu vou adorar o Senhor. Aleluia, Agora Deus. o outro, quem é por nós aqui que está traindo nós, vai contar tudo para o rei de Israel. Levanta o sábio e fala: não é ninguém. Ninguém está te traindo. É que quando o Senhor está lá na sua cama dormir, o Senhor fala as estratégias. O profeta Eliseu, ele conta tudo para o rei. Então
vamos prender esse homem, é assim, vamos prender esse homem. E o profeta Eliseu estava em Dotã. E o Geazi acorda e vê o exército da Síria. Olha, o exército, a tropa era tão pequena que cercou Dotã. Não tinha como o profeta Eliseu escapar. E aí o Geazi veio com aquela gritaria toda: Senhor, estamos perdidos. Um exército enorme cercou Dotã. Calma, Geazi. O que está conosco é maior do que eles. E ele ali gritando, ele falou só assim: Senhor, abre os olhos dele. Quando Deus abre os olhos de Geazi, o exército da Síria estava assim, ó, cercando Dotã. Por fora do exército da Síria tinha um exército muito maior cercando a tropa da Síria, com cavaleiros de fogo. Aleluia, Jesus. Qual foi a ordem que o Eliseu deu? Ordem. Presta bem atenção, aprendi muito bem isso. É dar ordem. Senhor, cega eles todos. Cegou toda a tropa, não precisa de arma. Vocês estão no lugar errado. Olha, o próprio Eliseu falando com eles: vocês estão no lugar errado. O profeta Eliseu não está aqui, me acompanha, que eu vou levar vocês aonde eles estão. Catou a tropa da Síria, estava ali o rei de Israel, lá em Samaria, e ele chega e põe a tropa diante do rei. A tropa de Israel, o exército já cercou. E ele fala: Senhor, abre os olhos deles. Quando eles abriu, e agora? Que susto! Estava cercado pelo exército de Israel, em frente o rei. Quem era a maior autoridade de Israel? Não era o rei? Só que o rei sabia que tinha uma autoridade maior que ele. E ele fala assim por Eliseu: meu pai, deixa eu matar todos eles. Não, você vai matar aquele que você pegar com a sua espada. Esses aqui, você vai dar de comer para beber eles e vai dispensar. Nunca mais tropa da Síria quiser entrar em Israel. O que Jesus fala mesmo? Quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer e beber, porque brasas de fogo vai cair sobre a cabeça dele. Aleluia a Deus. Jesus. Agora nós vamos orar. Essa é É claro que se eu fosse pregar hoje, a mensagem era muito mais forte, muito mais longa, mas ela foi forte. Aleluia a Deus. Porque nós temos que quebrar esses dízimos religiosos. Nós temos que quebrar. E outra coisa, eu falei que o pai não está ganhando mais, o pai não está. Claro que os três trabalham, como os três trabalharam no Velho Testamento, mas quem reina é o filho. E a Bíblia diz que o pai entregou todo o reino na mão do filho. E todo o julgamento é o filho também que vai fazer. Aleluia a É Deus. por isso que o profeta e o anjo falou: o seu reino nunca terá fim. Deixa eu ver como é. Agora eu vou orar por vocês. Abacou, Manai.